Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai falar do tempo do Advento. Afinal, já chegamos no tempo do Advento, eu vim até hoje com uma camisa do tempo do Advento, porque é um tempo importante para a igreja. Às vezes a gente não dá muita importância para ele, porque, enfim, festa daqui, festa dali, tantas coisas, não meditamos a importância teológica, litúrgica do Advento. E convidamos o nosso amigo Padre Roberto Cavalli, que é pároco da igreja de Santa Luzia, que está aqui conosco mais uma vez. É famoso, já apareceu várias vezes na televisão. Tudo bem, Padre Roberto? Seja bem-vindo ao nosso Janela Aberta. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e com os seus telespectadores, participando mais uma vez deste programa, e falarmos um pouquinho sobre o Advento, para podermos viver melhor este tempo tão importante que a Igreja no ano litúrgico nos convida a sempre vivenciarmos novamente, de uma forma atual, o tempo do Advento. Domingo do Cristo Rei, os padres geralmente falam isso nas homilias, que termina o ano litúrgico, começa outro ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Explique isso melhor para nós, padre, por favor. Isso é, a igreja tem um ano, conta os anos diferente do ano civil, né? Nós temos um calendário litúrgico. Então, o ano litúrgico, ele se inicia com o primeiro domingo do Advento e termina na véspera do primeiro domingo, o último domingo, que é o domingo de Cristo Rei, e durante a semana, e depois, na véspera já do domingo, nós temos o primeiro domingo do Advento, que nós iniciamos um outro ano litúrgico. E esse ano litúrgico, ele tem vários ciclos, o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa, do tempo comum, das festas. Então, por exemplo, nós vamos entrar agora no Advento, nós estamos entrando no Advento, teremos depois um tempo do Natal, depois o tempo comum, e aí depois nós temos a Quaresma, a Páscoa, e voltamos de novo para o tempo comum. Ou seja, esse tempo de Advento é o tempo de nós vivenciarmos os mistérios de Cristo, que veio para nos salvar. Então, durante o ano todo, nós celebramos estes mistérios. E por que se chama Advento? O Advento é algo que virá. Então, o advir, de advir, Então, nós estamos celebrando na perspectiva da vinda do Senhor. Então, é o momento de nós nos prepararmos, de nós estarmos querendo cada vez mais, por isso que uma das frases muito faladas nesse tempo é: vem Senhor Jesus, Então, pedindo e agradecendo a Deus pelo envio de Cristo que veio para nos salvar. E o que é o tema principal do Advento? O que é que nós cristãos temos que pensar nesta época do Advento, que é concomitante, sem dúvida que tem a ver, o Natal, mas temos a árvore de Natal, os pisca-piscas, enfim. O que isso pode nos distrair do tempo do Advento? Do que nós não podemos perder o foco? É como você disse no início, às vezes tem tanta coisa, tantas confraternizações, arrumar casa, arrumar presépio, isso muitas vezes nos tira o foco de celebrarmos o Advento. O Advento é um momento de expectativa, de esperança, no cumprimento da promessa de Deus. E ali no nascimento de Cristo, nós temos o cumprimento da promessa de Deus de enviar o Salvador para nos libertar, que vem com aquela missão da nova aliança. Deus quer que todos nós um dia estivemos na sua glória, participando da sua vida divina, como nos diz o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium. Então, para isso, enviou o seu Filho, para que nos proporcionasse a salvação. Então, é por Jesus Cristo que nós chegamos à salvação. E o Advento é esta expectativa daquele que veio nos trazer a salvação. Tem uma expectativa também, ou uma questão teológica do ponto de vista da segunda vinda de Jesus? Ou seja, tem um ponto de vista da escatologia, dele ser esse alfa e esse ômega, passa um pouco por aí também? Também, inclusive no início se fala bem disso do Advento, desta segunda vinda, desta preparação também, ficai atentos, orai, são palavras que nós iremos escutar, porque também essa preparação
não somente lembrar do nascimento, mas também nos prepararmos para que Jesus possa nascer em cada um e que nós nos preparemos para a segunda vida. Nós, esses dias, estamos escutando muito, no finalzinho do ano litúrgico também, sobre este tema, só que Jesus já falando de forma mais concisa, olha, esses dias serão dias difíceis, então também já nos prepara para que possamos nos preparar, e essa parte escatológica para a segunda vinda do Senhor. Interessante que no primeiro domingo do Advento a gente leu, na segunda leitura, se eu não estou enganado, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é, pelos exegetas, considerado o primeiro escrito do Novo Testamento. E ali ele justamente diz isso, de estarmos santamente preparados para a segunda vinda do Filho de Jesus Cristo, E os Tessalonicenses tinham aquele problema de já está vindo, então não vamos fazer mais nada. Então, pelo contrário, São Paulo incita os cristãos de Tessalônica a terem uma postura santa. Isso também não é importante, a gente não perder o foco dessa questão de buscarmos a santidade no período do Advento, de estarmos sempre esperando o Senhor que vem? Esse é um pedido, eu creio que por o ano todo, Sim. Estamos boa lembrança. Nos preparando sempre, Muitas vezes as pessoas confundem de se confessar somente na Semana Santa, porque se confessaram uma vez ao ano, mas é importante estar sempre preparados, para a vinda do Senhor. Para o dia que o Senhor nos chamar, nós estejamos entre os seus escolhidos e possamos um dia gozar das alegrias eternas. Agora, Padre Roberto, a gente vai entrar um pouco aqui na origem, quando começou, mas é interessante que nessa época de final de ano, de Advento, as pessoas se preocupam tanto com o fim do mundo. Eu acho engraçado isso, que isso também faz perder o foco. Na verdade, o fim do mundo está sempre em estado de graça, sempre estar preparado para receber o Senhor na graça de Deus. Então, é uma época que às vezes as pessoas se preocupam com calendário maia, com calendário de não sei de quê, vai acabar agora 21 de dezembro ou 22, nem sei direitinho o que é. Até a NASA já se pronunciou, parem de fazer perguntas para nós aqui que nós não somos nada disso. Aqui o senhor atribui um pouco essa perda de foco do mundo de hoje? Nós vivemos numa sociedade onde tenta implantar, parece que o desespero nas pessoas, Mas, esses dias, algum desses dias, o Evangelho veio nos dizer ainda que somente Deus sabe o dia e a hora. Essas especulações que surgem, uma vez eu li uma revista, vinham vários anos, meses que era para acabar o mundo, E nós estamos aqui. Quer dizer, peça perder o foco de ficar e se preparar. Muitas vezes a pessoa fica nervosa, perde o controle, vende seus bens, não sei, ou outra coisa, tenta fugir, Mas é preciso nós termos a certeza. Se nós cremos em Deus, se nós temos nossa fé alicerçada em Jesus Cristo e vivemos para isso, trilhamos o itinerário espiritual, nós temos que ter a certeza de que um dia chegaremos e iremos estar junto de Deus. Ok, e qual é a origem do Advento? Quando é que começou a ser celebrado do ponto de vista litúrgico esse período do Advento, Padre? O Advento já se fala do Advento desde o ano de 380. Ali pela Espanha, teve um sínodo em Saragoça e que já se começou a se falar do Advento. Mas, como calendário, liturgicamente, rito, a partir do século VI, nós temos já o Advento celebrado na igreja de forma mais na unidade da igreja, de forma mais concisa. Nós já podemos, ali neste século VI, ver o início do Advento. É porque via a necessidade de quê? De se celebrar o Natal de uma forma autêntica, de uma forma mesmo com preparação. Com preparação, De se buscar o Natal como esta alegria da vinda do Senhor e também como essa preparação para a segunda vinda. Então, vem esse tempo, um tempo de expectativa, como nós já falamos, um tempo também de alegria pela vinda do Senhor. E há algum tipo de associação entre o Advento e a ascese? E há um trabalho também espiritual, de controle, de melhoria, de purificação? Sim. É um tempo ascético também. No início, por exemplo, a igreja ortodoxa ainda continua um tempo de jejum, por exemplo.
Então, é um tempo também para reflexão, para um chamado para nós querermos nos prepararmos melhor, nossa vida espiritual, esse nascimento do Senhor, ver o amor de Deus por nós, que manda o seu Filho para vir nos salvar. Né? Então também, lembrando também São João Batista, né, que viveu em oração, que viveu em reflexão, e um tempo também de nós querermos sermos também, às vezes, o João Batista, de anunciar esta vinda do Senhor. Aí tem um aspecto missionário do Natal. Né? E sermos aqueles... do Advento. E aquele que aponta para Jesus. Essa também podemos dizer, uma espiritualidade do Advento? Sim. O João Batista, aquele que aponta, lá está, com minha vida eu aponto para quem é o meu mestre. Pode ser feita essa Sim, claro, reflexão? Né? Cada um somos convidados a ser João Batista. Neste anúncio, olha, virá um que é maior, né? Virá um que é o Salvador. Então, nós também devemos preparar, inclusive, os caminhos, né? Na nossa evangelização, no nosso trabalho missionário, do anúncio de Jesus e apontar Jesus como sendo nosso Senhor e Salvador. E a igreja, a partir desse terceiro século, você falou, começou a organizar melhor esse período. Isso. E se instituiu e nunca mais parou. Nunca mais parou. Né? A partir, então, do século V, onde se coloca dentro de um calendário litúrgico, aí se vai trabalhando e vem se vivenciando o Advento. E se foi trabalhando na teologia do Advento, que aspecto mais importante é que começou a aparecer nesses primeiros séculos em que a igreja instituiu esse período ou começou a valorizar mais esse período? É o mistério da vinda do Senhor, né? Sempre com esse aspecto principal, né? O Senhor que já veio e que virá. E que virá, né? Tá. E importante lembrar, nós não estamos somente lembrando do nascimento de Cristo. Nós estamos nos preparando para vivenciarmos o nascimento de Cristo. Lembrando que a liturgia é um memorial, mas um memorial que nos convida a viver aquilo que nós estamos celebrando. Quer dizer, é um aspecto prático. Porque às vezes a gente fica mais na festa e esquece um pouco o compromisso, né? Isso. Então, o Advento é um tempo de compromisso, podemos dizer assim? Sim, claro. Um tempo de compromisso, um tempo de nós querermos também. Por isso que também esse tempo ascético, para que nós também possamos, nessa nossa reflexão, termos este compromisso de querer. Com o nascimento de Cristo, também nós nascermos para este compromisso missionário, para esse compromisso de ser igreja, do anúncio do Evangelho. Inclusive São Lucas, também estou agora com o primeiro domingo do Advento na cabeça, falava sobre a gula, a embriaguez, lembra? E é bem sugestivo nesses períodos de confraternização. É verdade. Às vezes a gente não consegue se livrar um pouco destas coisas, porque se perdeu um pouco a ideia da ascese, né? Até da santidade. O que é o santo? Muitas vezes você pensa que o santo é um ET. E, na verdade, o santo é uma pessoa que está no dia a dia, um trabalho. Então, olha que temas interessantes para trabalharmos no Advento, Padre. Com certeza. Né? É um momento, eu vejo um momento propício. Né? A igreja nos dá esses momentos. O ano litúrgico é isso. É nos dar momentos propícios para, a partir daquele ponto principal, por exemplo, a vinda do Senhor, nós buscarmos refletir para saber também como anda a nossa espiritualidade. É uma pergunta que nós devemos fazer. Será que nós estamos vivendo bem o Advento? Será que nós estamos celebrando ou somente estamos preocupados com a árvore ou com as outras coisas? Né? É preciso também nos centrarmos naquilo que o Advento nos convida a viver. Muito bem. Estou entrevistando o Padre Roberto Cavalli, que está nos falando sobre o período do Advento. Temos figuras importantes no Advento. Por exemplo, o profeta Isaías, temos Nossa Senhora, temos a questão do presépio, enfim, todos esses símbolos iremos falar daqui a pouquinho. Sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o tempo do Advento. Estou entrevistando o Padre Roberto Cavalli, pároco da Igreja de Santa Luzia, a quem a gente estende nossos
abraços, porque o pessoal de Santa Luzia sempre nos acompanha. Inclusive, esse período agora de dezembro, dia 13, tem a festividade, não é isso? É isso aí. Solene! Soleníssimo. Solene, pode convidar, pode convidar. Tá bom, nós iniciamos no dia 2 de dezembro a nossa festividade, ela vai até o dia 13 de dezembro, né, o dia de Santa Luzia, dia 13. Neste dia, uma grande programação, missa a partir das 6 horas da manhã, encerramento com o nosso arcebispo às 20 horas, um tempo também de grande alegria para a paróquia, de nós festejarmos a nossa padroeira. Quer dizer que no período do Advento, a paróquia também faz a sua festa, porque os santos são os exemplos de pessoas que viveram o Advento do Senhor, não é verdade? Isso. Falávamos no bloco anterior de figuras importantes no Advento, inclusive na catequese se trabalha muito isto. Quando a gente está com catequese, a gente trabalha com crianças e tenta mostrar para eles que figuras são importantes no Advento. A primeira que eu queria lhe perguntar é sobre o profeta Isaías. Por que o Isaías ele aparece, inclusive na liturgia, neste período do Advento, padre? Porque Isaías trata, né, daquele povo que vivia um sofrimento muito grande, vivia em exílio, e Isaías é aquele profeta que vem trazer a esperança. Então ele anuncia a esperança, que é a realização da promessa de Deus. Então o anúncio de Isaías, e este tempo do Advento é o tempo também de nós vivermos a esperança que vem do Cristo. Então Isaías nos propaga a esperança. Ele é um profeta da esperança. Isso, do momento difícil, do momento do sofrimento, que vem trazer a esperança. Em toda a sua extensão, é um livro que mostra essa preocupação. Isso. De que o povo não perca o foco, porque no meio das trevas virá uma luz. Isso. É isso? Isso mesmo, né? Inclusive, na liturgia do Natal, a gente lê aquela leitura fabulosa, né, sobre a questão do Isaías. E João Batista? Qual é a importância do João Batista? João Batista é aquele que nós falávamos no bloco passado, aquele que vem anunciar a vinda do Senhor. Ele que busca, né, ser o precursor, né, sendo o precursor, anunciar ao Senhor. O Senhor que vem trazer esperança, como ele diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o João Batista é o grande anunciador da vinda do Senhor. Quer dizer, como um precursor, nós temos que ser, uma vez eu fiz um retiro que dizia isso, temos que ser outros João Batista no mundo de hoje. Né? Com certeza. Dizer, como é que a gente pode ser um João Batista atualmente na sociedade de hoje, padre? Nós somos convidados a ser João Batista anunciando o Senhor. Muitas vezes nós pensamos em ser missionários somente viajando para a África. Adigentes, né? Adigentes, mas esquecemos que podemos ser missionários aonde nós vivemos, né? O Concílio Vaticano II nos fala que o leigo é aquele que vive a sua fé no mundo aonde está vivendo, no seu trabalho, na sua casa. Ali também é lugar de anunciar a Jesus, de anunciar a sua vinda. Então nós podemos ser João Batista nesses lugares, nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, enfim, no nosso trabalho de evangelização. Devemos ser sempre esses evangelizadores que anunciam o Senhor. O documento de Aparecida fala muito disso, dessa questão da dimensão pastoral do leigo nas culturas, na atualidade. Isso é uma forma de ser João Batista, não é verdade? Também, sim, claro. É preciso. Nós estamos em um mundo onde sempre mais se esquecem de Deus. Então é preciso nós fomentarmos nesses lugares também a presença de Deus. Também lembrarmos da vinda do Senhor. Também celebrarmos. Às vezes nós ficamos preocupados, como já falamos várias vezes, na decoração da sala, etc. Mas aí, será que a gente não pode se reunir, além da confraternização, que é um momento bom, claro, de todos estarem ali, mas a gente não pode se reunir um pouquinho para rezar, para também termos um momento de espiritualidade? Eu acho que aí também, nessa iniciativa, nós seremos João Batista. E Maria? No programa de rádio, eu falava que Maria é o protótipo do Advento, que ela, enfim, carrega Jesus e nos dá Jesus. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa figura de Nossa Senhora numa meditação do Advento. Falar de Maria é sempre muito bom, né? Ressoa muito bem aos nossos ouvidos. E nesse tempo do Advento, ela vem como aquela figura que está disposta a servir a Deus.
quando falo de Maria, eu gosto sempre de lembrar da figura de Santana, sua mãe. Sim. Porque ela está, Santana, de pé, com um pergaminho na mão, ensinando Maria. E quando vem o anjo e anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador, e ela responde seu sim, isso mostra quanto Maria sempre foi uma mulher de fé, que ela acredita, ela tem fé em Deus, e quando Deus vem a chamá-la para servir, ela se coloca à disposição. E o sim de Nossa Senhora? Fale um pouco mais sobre o sim, que é motivo sempre de retiros e retiros e retiros, e o nosso povo que está nos assistindo também gosta muito de fazer o seu retiro. O sim de Maria é um sim de doação. Também este tempo do Advento nos chama a isso, a uma doação da nossa vida. Maria, com seu sim, ela doa toda a sua vida a Deus. Ela se coloca à disposição do plano da salvação. E não é um sim temporário, enquanto gravidez, enquanto nascimento do filho, mas é um sim para a vida. Maria está em vários, na Sagrada Escritura nós podemos ver nos Evangelhos, em vários momentos da vida de Jesus, inclusive na sua morte, né? Depois vê Cristo ressuscitado e depois continua com a igreja. Também é um sustentáculo para a igreja continuar a sua caminhada. E até hoje intercede por nós. Então esse seu sim nos ajuda a também darmos o nosso sim, a querer também servir ao Senhor, colocando nossa vida à disposição de Deus. O Advento vem nos chamar a isso, como nós falamos antes, o compromisso. Então, o Advento como compromisso, vem Maria nos iluminar sobre isso. E São José? São José é aquele que... Falamos pouco de São José, né? Às vezes se esquece São José, né? Mas São José é aquele que é o sustentáculo também para Maria, né? Ele que recebe a missão de ser o pai adotivo de Jesus, e se coloca à disposição. E nós podemos ver que, apesar de no início ele ficar meio confuso com tudo aquilo, mas a partir que o anjo vai e anuncia a ele a sua missão, ele se coloca à disposição do reino, como diz o Evangelho, e acolhe Maria em seu seio, né? E nesse período do Advento também, a gente prepara em casa e também nas igrejas o presépio, que é muito sugestivo, né? O que significa o presépio nesse período? O que é que a gente tem que meditar olhando um presépio, padre? O presépio nos chama, principalmente, a ver a humildade com que o Filho de Deus vem ao mundo, né? Uma primeira coisa, né? Toda aquela situação que nós podemos ver no Evangelho, de quando José e Maria vão a Belém e ali vão a um lugarzinho bem humilde, aonde nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. E o presépio nos mostra primeiro esta humildade deste local. E depois também o significado dos 3 magos que vêm até Belém para reverenciar e louvar a Deus pelo nascimento de Jesus, a estrela que vem nos trazer a salvação. Inclusive é uma orientação de que se prepare o presépio, mas não se ponha ainda o menino Jesus. Por quê? Porque pela expectativa, né? De se preparar, aí sim, no dia do Natal se coloca o menino Jesus, como assim, mostrando, né? Essa expectativa do menino que irá chegar. Quer dizer, o presépio deve nos fazer pensar, foi a intuição de São Francisco esta, de que o Senhor veio para todos, veio na pobreza. Inclusive, quando ele pensou, foi nesse sentido, né? De nos trazer esta teologia do presépio. Eu acho que eu li algum texto, não me lembro agora qual, falava disso, que nesse período do Advento, o presépio deve nos questionar, ou seja, que ele não vai estar vazio. Mas como é que a gente vai colocar Jesus no nosso coração? O nosso coração tem que ser um presépio, uma coisa que a gente fala para a criancinha, mas mesmo quando a gente cresce, serve, né? No nosso coração não tem que ser um presépio? É nesse sentido que o Advento nos auxilia, padre? Também nos convida, né, a transformarmos o nosso coração. Quando se fala em Advento também em tempo de conversão, é desse transformar o coração para acolher Jesus. Nosso coração não pode ser um coração com orgulho, um coração de soberba, mas sim um coração humilde
como simboliza aquele presépio. Uhum. E nesse período também faz-se muitos trabalhos de cestas básicas, de doação. A Cáritas, inclusive, pede, não temos aqui o representante da Cáritas, mas sempre tem o Natal Sem Fome, enfim, Belém Casa do Pão. Belém Casa do Pão. Por que no Advento essas manifestações são importantes, esses atos de solidariedade são importantes? Também é um momento que o coração, até isso, né, o coração do povo parece que fica mais generoso. Né? Então é um momento também de lembrando, né, nós temos, por exemplo, o nosso projeto aqui em Belém, Belém é Casa do Pão, né, onde nós procuramos, vendo o nascimento de Jesus, querer também, e aí lembramos Isaías, a vinda do Senhor vem trazer a esperança, a alegria, né, do momento de um povo que sofria. Então também é um momento de nós ajudarmos os nossos irmãos que sofrem, momento de também termos este coração da caridade para colocarmos em prática aquilo que nós rezamos, aquilo que nós celebramos e buscando ajudar os irmãos. Ver Jesus nos irmãos, né? Também. Essa dimensão escatológica, ela se dá aqui, né? Não é só lá, quando nós morremos, né? Começa aqui, né, Pai? Sim, o reino de Deus é instaurado com a vinda de Jesus. Tem um termo teológico que fala o já e o ainda não, o reino de Deus, como já, porque com a vinda de Jesus se instaura, e o ainda não, porque na sua plenitude nós só iremos viver quando estivermos na glória eterna. Olha, quantas coisas a gente pode pensar no Advento, né? Com certeza. Quer dizer, não é só no pisca-pisca, na bola da árvore de Natal. Né? E o Papai Noel? Me fale aqui, muita gente está perguntando aqui, antes de eu chamar o bloco, como é a história do Papai Noel? Qual é o problema com o Papai Noel? O Papai Noel é uma figura que se criou, né? E hoje se transformou naquele que distribui os presentes, né? Naquela figura que distribui os presentes e que o povo gosta muito, né? As crianças adoram tudo e vê aquela serenidade no Papai Noel, aquela pessoa bondosa, e tem essa figura do Papai Noel. Se bem que tem uma história de São Nicolau. São Nicolau, sim. Que a gente celebra, não me lembro agora, me veio agora o dia, nesses dias de dezembro, né? Nós temos essa, que veio dessa... Tem um sentido, né? Sim, não é uma coisa puramente sem nada, mas acho que o que não pode perder é o foco do Cristo. Com certeza. Até porque o Papai Noel se tornou um pouco comercial, mas, né? E se perdeu, na verdade... Então, se perde o foco, como você falou. Nós temos que ficar no foco que é Jesus Cristo, a vinda do Senhor. É este o sentido principal do Advento. E esperar santamente, né? Santamente. A vinda do Senhor, como pede São Paulo aos Tessalonicenses. Agora, falamos um pouco disto e a liturgia do Advento muda. A gente percebeu, por exemplo, no primeiro domingo do Advento, que alguns aspectos na igreja foram alterados. As cores, velas ali naquela coroa, a liturgia sugere que haja uma coroa do Advento, aquelas velas, e eu queria saber o que muda, inclusive na leitura do ofício, a gente lê até dia 15 e 16 de uma forma, depois lê de outra. Queria que o senhor falasse no próximo bloco sobre isso, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o tempo do Advento, nosso último bloco, e aqui com o Padre Roberto Cavalli, e falávamos das figuras do Advento, e agora é importante falar da liturgia do Advento. A gente viu, já começamos lá no primeiro domingo, aquela coroa do Advento, as cores, a música. O que muda liturgicamente, Padre Roberto? O tempo do Advento, né, como os vários tempos da Igreja, nos convida a algumas características marcantes como expressão também para que o povo possa ver visivelmente o tempo que nós estamos vivendo. São estímulos visuais que levam a pensar. Isso. Né? Então, no tempo do Advento, por exemplo, a cor é roxo. É o roxo. O roxo, né? Saiu o verde. Saiu o verde do tempo comum, saiu o branco, saiu da Páscoa, tudo é o roxo. Né? Nós então iremos ver lá no ambão ou algum detalhe roxo lá na igreja.
Poucas flores, né? Flores, né? Quase nenhuma. E um canto mais calmo, mais de modesto. Preferência, como fala o diretório litúrgico, sustentado pelo órgão. Né? Só para não perder o ritmo, não desafinar, não atravessar. Mas nada de muito batuque, muita coisa, uma coisa muito modesta. Modesta, o momento de nós falávamos antes sobre a ascese, né? Então também que possa propiciar a assembleia, né, todos que celebram, aquele momento de reflexão, um momento que nós estamos vivendo, que é o advento, né? Esta expectativa pela vinda do Senhor. Então os cantos também são cantos que vêm falar sobre a vinda do Senhor, sobre o Cristo que vem realizar a promessa de Deus. Agora, porque o roxo significa o quê? Uma mortificação, é isso? Porque a quaresma também passa pelo roxo. Pelo roxo, sim. Então o roxo vem nos lembrar a penitência, a conversão. O tempo do advento também é tempo de conversão, tempo de nós mudarmos o nosso coração, de mudarmos de vida também para acolhermos o Senhor. Então o roxo vem nos lembrar também esse tempo de conversão que é o advento. E a coroa do advento, né? A gente vê, por exemplo, que ali são 4 velas, e tem ali uma coroa. O que significam essas velas? Que cores essas velas devem ter? Eu já vi velas até coloridas ali. Que história é essa? Como é que é isso, pai? É bom até para esclarecer, né? As velas da coroa do advento são formadas por 4 velas. Certo. Okay. E elas são 3 roxas e uma róseo. Quer dizer, 3 roxas e uma rósea. Atenção, você de casa que está na liturgia, preste atenção. São 3 roxas e uma rósea. Quer dizer, não é um arco-íris. Não é o arco-íris. Uma vermelha, laranja, não é aquela coisa. Ela vem nos lembrar os domingos. Certo, ok. Né? Então, no primeiro domingo do advento, onde a cor é o roxo, né, nós acendemos a primeira vela, que é roxa. Né? No segundo domingo, que também é roxo, nós vamos acender a segunda vela. No terceiro domingo, que é aquele domingo Gaudete, o domingo da alegria. Está quase chegando, é isso? Quase chegando, está se aproximando. Tá. Alegrai-vos, né, vai nos dizer. E nós acendemos a vela róseo. Né? E depois, novamente, no quarto domingo, é a última vela, que é a roxa. Essas velas vêm nos mostrar esse significado da expectativa. Acendemos a primeira, a segunda, então vai nos dando uma expectativa até se completar esta coroa. Algo interessante, ela é feita num círculo, né, para mostrar Jesus Cristo, início e fim. Né? Nós iremos celebrar, por exemplo, o ano litúrgico, que é todo o mistério da salvação que se dá por Jesus Cristo. E na coroa nós temos também o ciclo, mostrando Jesus, o início e o fim, mostrando que nós devemos vivenciar a nossa vida de forma sempre contínua em Jesus Cristo. Interessante como a liturgia ela é tão sugestiva que faz a gente pensar, e o senhor falando agora, quantas pessoas até veem isso, mas nem notam, pensam que talvez é apenas um enfeite até lá no altar, não é verdade? Bonitinha aquelas velas ali, etc., porque é Natal. Então, como pode colocar a bola da árvore de Natal, colocaram aquelas velas. Mas ela tem todo o sentido de caminhada, Jesus está chegando, e como é que eu estou esperando essa chegada? Isso, então tem esse sentido. Ela vem nos ajudar a também celebrarmos, né? Quando nós chegamos na igreja, que nós já vimos uma vela acesa, aí nós sabemos que nós estamos no primeiro domingo. Aí, quando no segundo, isso vai criando essa expectativa de cada domingo se acender uma vela e até terminar as 4 velas. Aí fica uma coisa bem bonita. E as leituras? Quais são as leituras em geral que a gente vai ler mais nesse período do advento? Nós teremos o profeta Isaías, né? Teremos São Paulo, que vem nos falar, e na temática sempre daquele povo que sofria, na esperança que vem o Salvador, na esperança que vem aquele que irá tirar o sofrimento. E depois também os evangelhos, falando da figura de João Batista, aquele que vem preparar os caminhos do Senhor, aquele que vem anunciar a vinda do Senhor, nessa temática, então, da vinda do Senhor. Agora, padre, nesse período do advento, como é que a gente pode associar ou falar da importância dos sacramentos? Que
é um período litúrgico, forte da igreja. Qual é a importância de o cristão se aproximar dos sacramentos? Porque fica aquela história, confessar ao menos uma vez cada ano, comungar ao menos uma vez cada ano. Tudo bem, são mandamentos da igreja, mas é pouco demais, né? Sim. Não é um período também de a gente se preparar sacramentalmente para o Advento e o Natal? Primeiro, viver bem a Eucaristia, né? Celebrar bem, buscar refletir bem aquilo que a Eucaristia nos dá, né, como celebração da Santa Missa, e a comunhão, que é o momento de estarmos bem próximos de Deus, né, quando o Senhor vem até nós pela comunhão. E aí, para isso, tem o sacramento da reconciliação, que é um sacramento importante, que nós não podemos comungar sem antes nos confessar, sem antes estarmos preparados. E mais ainda para viver esse tempo, né, preparar o nosso coração, para que não seja aquele coração com mágoa, com ódio, com rancor, com dureza, né? Mas seja realmente um coração acolhedor, aquele coração que acolhe Jesus. Então é o momento também das confissões, momentos dessa preparação, de querer reconciliar-se com Deus. Lembrando que o pecado ele quebra a nossa relação harmoniosa com Deus. Então a reconciliação vem nos trazer também novamente esta relação com Deus. Então é extremamente sugestivo confessar-se nesse período do Advento. Com certeza, é importante também. Não só no Advento, né? Sempre. A recomendação da igreja é confessar-se uma vez ao ano. Pelo menos, né? O mínimo do mínimo. No mínimo, mas nós devemos praticar mais vezes este sacramento, que é um sacramento muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada espiritual e que nos ajuda a viver mais. Quando nós estamos no pecado, nós vamos para a missa, nós não prestamos muita atenção, a nossa oração fica uma oração dispersa e quando nós estamos na relação harmoniosa com Deus, tudo flui melhor. Agora, eu conheço pessoas que também falam muito do retiro nesse período do Advento, né? Talvez não dê para fazer um retiro de vários dias, porque sempre dezembro é um mês complicado. Mas também essa prática de retirar-se um dia na sua casa, uma meditação, é aconselhável, Padre? Com certeza, né? Um momento de uma reflexão pessoal, de um momento em família até, quem sabe um retiro em família, um retiro pessoal, buscando essas leituras que nós teremos no tempo do Advento, os textos bíblicos para nos ajudar nesta caminhada. E nesta reflexão, que precisamos caminhar e nos prepararmos para a vinda do Senhor, né? E esta preparação se dá, por exemplo, com o retiro, né? Se dá esse momento de reflexão, é o momento ascético que nós falamos no início, momento também de nós fazermos o nosso balanço, das perspectivas de vivenciar o ano litúrgico que está se iniciando, de vivenciar bem este ano litúrgico. O fato é que nós não podemos passar em branco esse Advento. Com certeza. Senão se seculariza demais, né? Isso. Então eu já até recomendo, né, que comece a buscar estudar o Evangelho de São Lucas. Ah, sim. Nós estamos, já estamos no ano C, né? Então, que é o Evangelho de Lucas, e nós somos convidados também já nessa meditação do Evangelho de Lucas para a vivência deste ano litúrgico. Lá na sua paróquia, o senhor tem a sorte porque faz a festividade nesse período, então já houve um mutirão de confissões, coisas assim. Isso. Mas fica a sugestão também de nas paróquias se promover esse tipo de trabalho, né? Isso, fazer um dia de espiritualidade sobre o Advento. Às vezes é preciso, né, a gente falar algo mais, porque muitas vezes as pessoas, como nós já falamos aqui no programa, tiram o foco principal do Advento. Então é importante as homilias, que sejam buscado refletir sempre muito isso, que as pessoas também busquem bastante a homilia para ajudar nesse caminho do Advento, as celebrações, os momentos em grupos, as novenas que estão acontecendo do Natal nas casas, são momentos importantes para buscarmos uma melhor espiritualidade para este momento. Acessibilidade também para obras da Caritas, da Casa do Pão, né? Do Belém Casa do Pão, acho que é importante termos esse coração. Associar também, né? Porque é importante que nós vivamos este tempo também com este intuito, como nós falamos. Muitos fazem até a novena, né, do Natal. Sim.
Qual é a importância dela, assim, de voltarmos a fazer isso, né? Primeiro, de estar reunido em comunidade, né? Nas casas, de estar partilhando. E é esse o momento de vivenciarmos este tempo também em comunidade, né? Juntos. Já serve até como um pequeno retiro em comunidade também, serve uma espiritualidade em comunidade. Então, a novena vem nos ajudar e nos dar estes momentos. Com certeza, são momentos muito bons. Sempre quando falo de peregrinações, de encontro nas casas, as pessoas têm frutos muito bons que aparecem ali. É verdade. Né? Os depoimentos são assim, até impressionantes, porque as pessoas têm as suas vidas, seus problemas e as graças que se recebem também, que a gente escuta nesses projetos também, essas iniciativas das paróquias de visitas às casas, novena do Natal, Natal Sem Fome, Belém Casa do Pão, o trabalho da Cáritas. Eu acho que todos nós somos convidados, né, Padre, a nos despojarmos um pouco mais de nós mesmos nesse período do Advento. Agora, para crescer espiritualmente. Com certeza, né? De vivenciarmos esse tempo do Advento, também dessa preparação pessoal de cada um. De querer, como nós falamos antes do sim de Maria, de nós também darmos o nosso sim, de querermos assumirmos o reino de Deus já aqui na terra, de queremos vivenciarmos, e isso se dá com o amor, com a paz, com a fraternidade entre todos nós. Então vamos torcer para que todos nós possamos, né, olhar um pouquinho mais para frente, que esse Advento não seja só mais um, porque é tão ruim quando passa só mais um, é verdade? Quer dizer, mais outro Natal, mais um, né? Então essa coisa do mais acaba fazendo com que você não saboreie. E não é isso, né? A igreja nos convida a viver. A viver, né? Não é só uma data que se passa, mas é uma data que nós somos convidados a vivenciar, que nós possamos vivenciar realmente este tempo. Quer dizer, não só passar pela data, mas vivenciá-la. Isso. Porque senão se torna mais alguma coisa, mais um evento, né? Isso. Porque eu sempre digo, o pessoal, quando a gente não está bem intencionado, assim, passa do Natal já está pensando no Réveillon. É verdade? É verdade. Quer dizer, depois do Natal a preocupação é com que roupa eu vou passar o Réveillon. E isso mostra um pouco, talvez, a transitoriedade, a banalidade com que nós utilizamos desses períodos, assim, não damos o valor que ele merece. Bom, Padre Roberto, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu sei que sempre é difícil encontrar tempo na sua agenda. Sucesso lá na sua paróquia. Eu sei que eu entrevistei antes de assumir, lembra? Lembro, aquele programa foi um maior sucesso. Então, obrigado pela sua participação. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, Theo. E de maneira especial vivenciando agora esse tempo do Advento. É um momento propício para cada um vivenciar na sua vida este tempo, buscar essa espiritualidade do Advento, para que sejam momentos marcantes, como nós falamos, normalmente uma data que passa, mas realmente vivenciar este tempo com muita alegria. Então que o Senhor abençoe a cada um e ajude a vivenciar esse tempo do Advento e que seja um momento de espera e que seja um momento de alegria. Tá certo. Queria agradecer a você que nos acompanhou no programa de hoje. Eu vou pedir uma bênção aqui para o padre, né? Porque não é todo dia que a gente recebe um padre aqui no programa. Por favor, a sua bênção antes de eu me despedir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom Advento para todos e até o próximo Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.